o seguinte, por exemplo, o Bolsonaro quer ser candidato à reeleição? Quero. Mas por quê? O que você fez para cacifar a ser candidato à reeleição? Não fez nada. Ele inaugurou... Ele é contra o Lula, pô. Ele inaugurou ponto de madeira, só se for por esse caminho mesmo, ponto de madeira de 20 metros. Pô, ponto de madeira. Custou mais caro ir lá do que o custo da ponte, 20 metros. Aí outro dia ele pôs no Twitter dele que ele recapeou 20 quilômetros numa estrada no Mato Grosso. Nem um prefeito colocaria isso no Twitter, 20 quilômetros recapear. É gozação. Você fala, esse cara tá gozando, tal, que ele não tem o que mostrar, porque a equipe é um verdadeiro horror. Parece que a única equipe dele que funciona é de infraestrutura. É aparente, viu? Porque eu vi até que o Tarcísio veio aqui. Foi bem legal o papo com ele, parece gente fina pra caralho. Mas o Tarcísio é um falastrão, né, em termos de realização. Na verdade, falava assim, que agricultura e infraestrutura era a agricultura é a Tereza Boi Bombeiro Cristina. É uma senhora fantástica, Boi Bombeiro, porque ela disse que não pegaria aquele incêndio no Pantanal se não tivesse mais a floresta, as árvores, a vegetação, né? E se já tivesse só pasto. É genial, uma mulher fantástica, é um verdadeiro prêmio Nobel da ciência. Ela foi isso mesmo? Daí que ela é o Boi Bombeiro. A história que o boi seria bombeiro, não teria fogo, porque ela destruiria tudo. Mas é uma senhora fantástica, e essa é considerada uma das melhores. O Tarcísio, eu fico perguntando, ele queria ser candidato de São Paulo. Se eu pegar um mapa do estado de São Paulo, né? Ele não identifica as cidades. Bem, aqui o Dudu Bananinha, por exemplo, você pegar pro Dudu Bananinha, o Dudu Bananinha, que é conhecido como Eduardo, mas é Dudu Bananinha. Se você pegar... Não fala isso que ele não gosta. O planisfério, os continentes, ele não sabe identificar os continentes. Esse é o Dudu Bananinha. Pô, os continentes que foda. Ele não consegue. Ele queria ser embaixador. Ele queria ser embaixador e não conhecia o Kissinger. Porque teve uma conversa aqui no Brasil, alguém falou em Kissinger, que foi secretário de Estado. Isso, olha lá, hein? Eu conheço, tá vendo? O Bananinha falou pro assessor, quem é esse Kissinger? Eu não tinha a mínima ideia. O cara falou, foi secretário de Estado, um cara importante e tal. Eu não tinha a mínima ideia. Mas é imbecilidade em pessoa, né? De forma humana. O capitão Tarcísio... O capitão Tarcísio, na verdade, não tem nada de... Inventaram o que... Ele fica falando o Bolsonaro naquelas lives pavorosas de quinta-feira, que tá fazendo... Não tem nada, não tem uma obra. Que porto, ferrovia... o que tem é de governos anteriores que começaram ainda a inaugurar alguns trechinhos. Ele está terminando as paradas do governo mas anterior. é 20 quilômetros, 15. Foi lá da transposição da água de São Francisco. Eu duvido um pouco disso, de concreto, se você fazer um pente fino, passa um pente fino no que foi feito pelo governo Bolsonaro nos vários ministérios. O Brasil hoje é um estado pária da comunidade internacional. Ninguém quer saber do Brasil. Mas isso é muito mais por questões de comunicação do governo do que necessariamente, eu acho... Você acha de comunicação? Por exemplo, alguém chegar, o Ernesto Araújo, que é o Beato Salu da novela Roque Santeiro, né? O pessoal chamava ele Beato Salu. É uma novela só para os mais novos, muito importante, e feito pelo Dias Gomes, que era um tremendo autor, e o Beato Salu era um sujeito, Beato Salu, um malucão, cabelo, lembra o Ernesto Araújo e tal. É que a gente nem lembra mais que foi ministro das Relações Exteriores, que isolou o Brasil do mundo. Né? Ele realmente parecia um cara que acredita em Ele estava à direita do Gengis Khan. Ele estava à direita do Gengis Khan. É uma coisa horrorosa. Tal. Era uma coisa assim, era um verdadeiro horror. Se você for ver, agora na ONU, ninguém queria conversar com ele. O Boris Johnson não sabia nem direito quem ele é. Né? Aí quis vender, falou da vacina, achou que seria elegante. Mas falou com um negacionista, nazista, criminoso, ladrão, corrupto, que é o Bolsonaro, chefe de quadrilha. Aí o Bolsonaro falou, mas eu não tomei a vacina, não sei o que lá. O outro falou, E o outro, que inicialmente era até contra a vacina, no início, né, não sabia, Sim, depois que ele foi, e viu como a importância do SUS. Pegou, né? Pegou, quase morreu. E a importância do SUS, vamos chamar de SUS lá do Reino Unido, e a importância depois que foi a vacinação. Ele mudou de ideia radicalmente. E depois foi se encontrar com o presidente da Polônia. A Polônia é um governo antissemita, racista, reacionário, é uma coisa horrorosa. Está direito. A Polônia, pobre país, sofreu tanto, quase desapareceu durante 150 anos da história, depois reaparece no Tratado de Versalhes, depois o Hitler invade, a União Soviética invade outro lado, é um verdadeiro horror. Então, um país isolado internacionalmente. Agora mesmo, o Globo de hoje pegou um WhatsApp dele, um outro WhatsApp de outro número de telefone dele, de um grupo dele, ele falando, atacando a China. E o pior, com coisas que não existem, ele nem sabe onde é a China, na verdade. Mas isso não são coisas da retórica do presidente? Não, isso que é o pior. Governo? Não, ele é marginal. A gente tem que entender. Ele é sócio de uma organização chamada Escritório do Crime. Aquele Adriano que morreu na Bahia, executado, é sócio dele. Mas isso, ele é sócio. Como que você tem essa certeza? Que eu sou ignorante. Olha, ele empregou a primeira mulher do Adriano, no gabinete do Flávio durante 8 anos como funcionária fantasma.
Segundo, empregou a mãe do Adriano. Olha que ele é um homem que quer a família unida. Esse é o lado positivo, né? Vamos ver o lado positivo também. Então ele quis ajudar também, ficou como funcionária fantasma, também lá do gabinete. Aí o Flávio, amando do pai, porque os filhos não existem, né? Deu a medalha Tiradentes, que é a mais alta honraria da LERJ, da Assembleia Legislativa Carioca, para o Adriano. Assassino, homicídio, todo mundo sabia. E deu. E ele visitava na prisão o Adriano. E há suspeitas também, em Rio das Pedras, quando eles invadem e constroem aqueles prédios tudo fajutos, depois o prédio desaba, que ele é sócio também. E ele é vizinho do assassino da Marielle Franco. Isso é verdade. O Rony Lessa, ali, 7 metros, atravessa a rua, tá aqui. Então, ele sempre se misturou com o que há de mais sujo da política do Rio de Janeiro. Quem vive no Rio sabe, ele é aliado das milícias, é um miliciano. Onde ele tinha votos? Onde o Carlos, como vereador, tem votos? Você pega o mapa da cidade, no caso de vereança, é possível, aonde as milícias e o tráfico controlam. Então, você vê aquelas áreas, é onde justamente a quadrilha, porque ele é um quadrilheiro, é um homem covarde, né? Eu tive com esse cara 40 minutos, né? Quando eu estava na Jovem Pan. 40 minutos, tivemos uma conversa, vamos chamar assim, não foi bem uma conversa, mas foi quase uma conversa. Ele não sabe nada, ele é um idiota. Na primeira pergunta, eu olhei para ele, eu falei, ele não está entendendo o que eu estou falando. Eu dei aula até para o ensino fundamental 1, 2, ensino médio e 30 anos na universidade. Eu conheço um pouco de ensino. Quando eu falei para ele, eu percebi aquele olhar baço da ignorância, sabe? Que bate aquela coisa blindada. Eu falei sobre economia, só para brincar. Eu sabia que ele era um idiota, não sabia nada também de economia, e continua sendo idiota tal, né? Eu perguntei para ele, o que o senhor vai fazer o senhor quer ser candidato? Era 2017 ainda. O que o senhor vai fazer nos setores primário, secundário e terciário da economia? Algo básico. Então, agricultura, minério, né? Indústria e serviço. Ele olhou, falou, o que esse cara tá me querendo me sacanear? O que é primário? Ele não entendeu. Eu falei, mas o senhor não entendeu a minha pergunta? Ele não entendia nada. Coisas básicas. Aí, uma senhora que foi entrevistada até no meu canal, Olga Curato, para dar o nome, falou, não, ele tem problemas cognitivos. Ele não consegue, ele tem dificuldade de raciocinar. Além de ter um vocabulário de 500 palavras.